sobre a razão da esperança e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre as primícias. Cristo é as primícias da criação. E o texto de Levítico vai nos conduzir neste estudo. Eu farei a leitura e a igreja, por gentileza, acompanhe atentamente, porque diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Amém. Vamos curvar as frontes e novamente chorar. Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor, nós te pedimos para que tua graça e misericórdia nos alcance nesta noite e que teu Santo Espírito nos dê entendimento, Pai, do texto que estamos aqui para aprender. O nosso Senhor Jesus esperamos. Amém. Quem aqui já assistiu o filme Perdido em Marte? Alguém conhece? Perdido em Marte, com Matt Damon, aquele que fez O Gênio Indomável, fez O Legado Borne, um ator muito conhecido, fez um filme Perdido em Marte, que foi indicado ao Oscar em algumas cenas, algumas partes, e conta a história de um astronauta, biólogo, que vai fazer a missão em Marte, e eles percebem, enquanto a tripulação está colhendo alguns detritos para voltar para a sua nave, uma tempestade os alcança. E, amarrados por uma corda, eles vão voltando para a aeronave. E aquela tempestade vai cada vez mais ficando forte, até que ele, como último da fila que seguiria para a nave, é atingido por um pedaço de antena. A antena, na força da tempestade, o arremessa para longe, soltando aquela corda, e ele então fica no meio daquela tempestade. A capitã, preocupada com o seu tripulante, com o seu garoto, ela tenta voltar, mas ela também morreria. Então eles voltam para a aeronave, retornam para o espaço, e Mark Watney, que é o personagem, ele é dado como morto. Ficou lá, morto, num país, num planeta árido, sem vida, sem comida, com recursos limitados, lutando para sobreviver. É esse o cenário que ele fica. Acontece que quando aquela antena bate nele, um pedaço da antena atravessa o traje, e a coagulação do sangue faz com que feche ele e mantenha a vida. Depois que a tempestade passa, ele está vivo. E a tripulação foi embora. Uma das cenas mais marcantes acontece quando ele, em meio àquele deserto vermelho e morto, ele precisa arrumar um jeito para sobreviver. E agora, o que eu vou fazer? E o que tem lá? Ele tem um módulo, ele tem uma base de apoio chamada Heavy,
que tem oxigênio e tem energia solar. Dentro dessa base de apoio, ele tem alguns suprimentos. E ele tem também batatas cruas. É o que ele tinha ali para se alimentar. Ele, como biólogo, faz o quê? Vou cultivar batata neste país. Naquele solo marciano, que é um solo que não tem vida, mas possui água, não em estágio líquido, ele resolve utilizar a ciência para sobreviver. Naquele cenário, aquele querido astronauta percebe que ele precisaria encontrar uma solução. É então que ele pega a terra marciana e mistura com fezes humanas, que é o fenômeno que nós chamamos de compostagem na química. Ele pega bactéria e matéria orgânica para que aquelas bactérias desenvolvam as plantas. E ele coloca tudo aquilo dentro daquele ambiente, daquele módulo que ele tinha. Mas isso não é o suficiente. É então que ele pega um combustível chamado hidrazina, que é N2H2, para quem estuda o Enem aí, nós temos nitrogênio e hidrogênio, e ele, como um biólogo, faz a decomposição daquilo. Ele separa o hidrogênio para que fique suado, cria um ambiente com um plástico, aquela água encosta no plástico e escorre aonde ele tem a primeira horta em Marte. Através daquela horta, Marte, ele pega e consegue sobreviver e desenvolver mais alguns dias de vida. Aquela horta representa a ideia de que mesmo num ambiente sem esperança, a vida pode começar de novo, com paciência, com ciência e com persistência. Ele não desistiu. Era o sinal de que a vida podia vencer, mesmo quando tudo parecia morto. Já ouviram uma história assim? Parece que está tudo morto, mas eis que surge a vida e traz esperança. Essa é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos traz vida. E não é uma vida qualquer, é vida em abundância. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele fala da ressurreição do nosso Senhor. E nós precisamos olhar essa ressurreição como o primeiro broto da criação de Deus. Na linguagem da Bíblia, o Senhor Jesus e a ressurreição é visto como as primícias, que é o nosso texto de hoje, em Levítico, a festa das primícias. Porque no Antigo Testamento, o povo de Israel oferecia os primeiros frutos da colheita, que são as primícias, oferecia a Deus. Sabe quando nós recolhemos os nossos dízimos e as nossas ofertas? É dentro daquilo que nós recebemos que nós entregamos ao Senhor, aquilo que nós temos de melhor. Lá no Baliza, todo primeiro domingo, com a graça do Senhor, nós tomamos um café da manhã. Toda a igreja, de manhã cedo, 8 da manhã, se reúne e nós chamamos de primícias de comunhão. Aquilo que nós temos de melhor, nós reunimos como igreja, como congregação e participamos da alegria do Senhor. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele aplica essa imagem a Cristo, que é o primeiro a ressuscitar de forma gloriosa. E todos aqueles que estão unidos a Cristo também haverão de experimentar essa nova vida, essa ressurreição. Essa ressurreição é o início de uma grande colheita para a vida eterna. E percebam, se Cristo é as primícias, nós somos a colheita, que é o título do nosso estudo. Se Cristo é as primícias, nós somos a colheita. E olhando para o texto em Levítico, capítulo 23, versículo 9, o nosso autor escreve os 5 livros do Pentateuco,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O terceiro livro da Bíblia, ele escreve Moisés quando estava acampado no deserto, quando aquele povo saiu da terra do Egito e eles estavam aprendendo a ser uma nação santa, uma nação que foi separada por Deus. Aquele povo foi retirado do Egito porque Deus estava cuidando do seu povo. Um pequeno rebanho do bom pastor que nós acabamos de cantar. E é por isso que Moisés mostra como o povo podia adorar e deveria adorar a Deus corretamente. Porque Levítico é um livro que ensina que Deus é santo. E todo aquele que se aproxima do Senhor Deus verdadeiramente será purificado, terá uma vida transformada, vai andar em santificação, que é um processo. É um processo às vezes doloroso, mas é um processo que é conduzido pelo próprio Espírito Santo nas nossas vidas. Levítico aponta para o Senhor Jesus, que cumpriu tudo isso por nós. E o que nós temos nesse livro? Eu quero mostrar à igreja o capítulo 1. Nós começamos Levítico falando sobre um povo que confessava os seus pecados e adorava ao Senhor. Levítico do 1 ao 7 mostra Cristo como um sacrifício redentivo. É uma exigência da parte do Senhor. Olha só, capítulo 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Cristo cumpriu esse papel redentivo. Deus aceitou a oferta voluntária do nosso Senhor Jesus. Nós temos acesso a Deus hoje por causa de Cristo. Não são os nossos méritos, é o mérito da obra do próprio Salvador. É por causa dele, somente dele, que nós temos acesso aqui. E Levítico é uma sombra daquilo que haveria de vir. Cristo é o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Isso ele vai falar até o capítulo 7. Do capítulo 8 ao capítulo 10, Moisés vai vai falar sobre o sacerdócio. Deus escolhe sacerdotes para representar o seu povo. Deus levanta homens para que represente o seu povo. E aqui nós temos o Senhor Jesus como o sumo sacerdote eterno. Percebam como Levítico aponta para a pessoa do nosso Senhor Jesus. Do capítulo 11 ao capítulo 15, nós temos a pureza e a impureza da igreja. Há várias leis sobre o que era limpo e o que era impuro. Deus cuida da sua igreja. Nós falamos muitas vezes de disciplina, achando que é uma punição, mas a disciplina é para manter a pureza da igreja de Cristo. A igreja não é nossa. Esses homens levantados por Deus, os sacerdotes, têm como dever imperioso, obrigatório, importantíssimo, cuidar da pureza da igreja. No capítulo 16, nós temos o dia da expiação, um dia especial para limpar todos os pecados do povo. O dia da expiação, o sacrifício perfeito de Cristo. Aqui no capítulo 16, nós temos a obra da cruz, que os evangelhos nos narram como tetelestai, está consumado. Está completo, totalmente, não tem mais o que pagar. O escrito de dívida não existe mais, está quitado.
Aqui o capítulo 16, o dia da expiação, aponta para Cristo. Do capítulo 17 ao capítulo 22, nós temos leis a respeito da santidade. Como viver de forma justa diante de Deus e dos outros. Somos chamados a ter uma vida santa, uma vida separada, fazendo a vontade do Senhor. E aqui no capítulo 23, que é a nossa porção desta noite, que nós temos as festas do Senhor. Como Deus é um Deus que se alegra, um Deus que gosta de festas, que gosta de se alegrar com o seu povo, institui essas festas apontando para a alegria que é a vida em Cristo. As festas são datas especiais para lembrar o que Deus fez. E como Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Agora há pouco, conversando com a minha amada, um pedido de oração, aí a gente pensa em pedir pela nossa saúde, pedir pela nossa volta para o Baliza, pedir pela nossa igreja, pedir pelo nosso conselho. Mas é gratidão. Agradecer a Deus por estarmos aqui hoje. A bondade de Deus, ter o nosso pastor de volta hoje. Agradecer. Deus, Ele utiliza os dias especiais para que nós lembremos do que Ele tem feito. O hino 63 do Inário Novo Cântico diz as muitas bênçãos. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão. Bendizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. E nós nos esquecemos muitas vezes de tudo isso. Nós olhamos as circunstâncias e esquecemos que Deus, Ele trabalha de uma forma para que nós lembremos, porque nós somos esquecidos. Nós nos esquecemos muitas vezes. Do capítulo 26 ao 27, o Senhor Deus usa Moisés para falar sobre promessas e advertências. Deus promete bênção para quem obedece e correção para quem se afasta. E eu não sei se a querida igreja já leu Levítico, mas é um livro o qual eu indico para fazer uma leitura atenta do nosso terceiro livro do Pentateuco. Levítico é um achado do nosso Senhor. Ele pode parecer difícil, mas na verdade ele nos lembra que Deus é santo, 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 e que nós somos pecadores. Por isso que nós precisamos de um mediador. Quem vai pagar essa conta? Cristo. É isso que o resumo deste livro. Voltando para o capítulo 23, falando das festas sagradas de Israel, que foram datas instituídas pelo próprio Deus para celebrar atos redentores e realizações futuras, Deus aqui nos traz a festa das primícias. Porque essa festa acontecia logo após a Páscoa, no primeiro domingo após o sábado, que nós acabamos de ler aqui. O povo deveria trazer o primeiro feixe, o primeiro molho, precisava trazer a porção da colheita de cevada. A Páscoa acontecia no período da colheita de cevada, e o sacerdote movia esse molho diante do Senhor como um símbolo de gratidão, um símbolo de consagração. Aquele homem levantado por Deus conduzia aquela cerimônia. O termo hebraico aqui para o molho diante do Senhor, que não se refere a uma medida qualquer, é uma medida específica de cereais, que era aquilo que eles colhiam. Na prática daquele ritual, daquele rito, o molho era uma oferta mensurável de grãos. Era entregue aquilo ao Senhor. A festa das primícias acontecia para entregar ao Senhor aquela cevada, a primeira coisa, o melhor que existe. Nenhum alimento novo da colheita podia ser comido antes das ofertas. Não comam nada. Percebam como Deus é tão detalhista nas suas festas. Às vezes nós lemos um texto desse e a gente passa direto. O que eu tenho a ver com esse texto? O que eu vou conseguir perceber?
É o zelo do Senhor com a sua casa, cuidando do seu povo, dizendo: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se dos feitos que eu tenho realizado. O propósito era reconhecer que Deus é o doador de todas as bênçãos. É Ele quem concede. Indicar que todo o restante da colheita era abençoado e garantido, porque as primícias foram aceitas. E igreja, Deus não quer que a gente faça de qualquer jeito. Deus exige da gente atenção, zelo. Precisamos aprender sobre isso. O que Deus requer de nós? O que Deus requer de nós? Vivemos numa sociedade onde nós somos cheios de meus direitos, mas esquecendo dos nossos deveres. O que Deus exige de nós? Reconhecer que Ele é o doador da vida. Ele é o doador de todas as coisas. Moisés escreve no versículo 12 que no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A Nova Versão Transformadora, que é outra tradução da Bíblia, nós usamos aqui a Almeida Revista e Atualizada. E a Nova Versão Transformadora traduz esse texto da seguinte maneira: nesse mesmo dia, ofereçam um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto para o Senhor. Junto com o sacrifício, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha. Imaginem aí 4 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Olha a receita que o Senhor Deus está dizendo, como Ele quer. Tem detalhes. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Mas não ofereçam só isso, ofereçam também 1 litro de vinho como oferta derramada. E nesse dia não comam pão algum, nem cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem a oferta ao seu Deus. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. O Senhor Deus traz vários detalhes. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Precisamos aprender o que Deus requer de nós. Observe os elementos da festa das primícias que o próprio Deus institui. Ele diz que tem que ter o molho das primícias, versículo 10 e 11, que são aqueles grãos. Ele diz que tem que ter um cordeiro sem defeito de 1 ano. Não é pegar qualquer cordeiro, é entregar o melhor que tem. Às vezes, nós entregamos aquilo que sobra, ao invés de entregar aquilo de melhor que nós temos. Sobrou isso aqui e eu entrego. Aqui é um cordeiro sem defeito de 1 ano, um holocausto completo, uma oferta queimada ao Senhor. Querida igreja, Deus não pede qualquer coisa de nós. Ele pede as nossas vidas. É isso que Ele exige da gente. Ele exige uma entrega total, uma entrega completa de alguém que tem que ter mais motivos para agradecer do que pedir. Mas Ele não pede, não é somente o molho das primícias de um cordeiro sem defeito. Temos também a oferta de manjares, 2/10 de efa. São 4,4 litros de flor de farinha misturada com azeite. Não é qualquer coisa. O Senhor Deus não nos entrega cada detalhe dessas festas à toa. É para nos ensinar como Ele exige que nós venhamos a servi-lo. Ele também pede vinho, 1/4 de rim de vinho. Um rim é cerca de 1 litro.
além do azeite, além da farinha, além do molho, além do cordeiro sem defeito, tinha também o vinho. Mas além de dizer o que ele quer, ele diz o que não faça. São as proibições. Não comam na nova colheita. Até quando? Até quando vocês entregarem tudo isso que eu estou falando aqui, não comam. Não façam. Vocês estão proibidos de comer até que seja entregue. Ou seja, ainda tem o tempo para se fazer. Cada detalhe que nós perdemos quando nós lemos de maneira corrida o livro de Levítico. E é aqui com as primícias, com a festa das primícias, das melhores coisas, do melhor que a gente tem, que o apóstolo Paulo conecta essa festa quando escreve aos Coríntios. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Quando Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição, Paulo fala sobre as primícias dos que dormem. Versículo 20 do capítulo 15. A igreja pode ler, por gentileza, todos juntos. Mas de fato, Cristo ressuscitou entre nós, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias dos que dormem. O primeiro daqueles que haverão de ressurgir no grande dia. Não terminou ainda. A morte não é o final de tudo. A morte faz parte da história, faz parte do plano redentivo. Nós não devemos temer a morte física, porque todo aquele que está em Cristo haverá de ser ressuscitado. A esperança é em Cristo e não naquilo que nós enxergamos. Paulo aplica aqui Levítico 23 diretamente ao Senhor Jesus. A ressurreição que aconteceu no domingo após a Páscoa celebrava a festa das primícias de Levítico 23. Assim como o molho de cevada era movido como garantia de toda a colheita, Cristo ressuscitado é a garantia da ressurreição daqueles que dormem. Falando das coisas dos últimos tempos, que nós chamamos na teologia de escatologia, observe que a colheita final representa a ressurreição de todos os crentes no último dia. Haverá uma colheita. Se Cristo é as primícias, nós somos a colheita. As primícias de Cristo, aquilo que Ele entregou, foi aceita pelo Senhor Deus. Logo, toda colheita será aceita. Por isso que nós devemos nos agarrar, nos prender, abraçar Cristo com todas as nossas forças e buscar aprender cada vez dele. Tem um hino 135 do nosso cenário, e eu gosto de hino, tá, irmãos? Que diz assim: mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Pedimos isso com entusiasmo? Ou a morosidade não nos permite agir assim? Olhando para Ele que foi aceito como as primícias dos que dormem, e por causa dele haveremos de ter a vida eterna, e temos a vida eterna, por que não abraçá-lo? Por que não buscar de maneira ativa ao nosso Salvador? Porque Cristo é as primícias, o primogênito, o primeiro glorioso. Nós somos a colheita. Levítico nos aponta para o Senhor Jesus, e toda a Bíblia aponta para Cristo.
Aprenda a estudar as Escrituras perguntando: onde está o Senhor Jesus aqui? Como eu posso enxergá-lo aqui? De que maneira ele se revela no livro de Levítico? Aprender mais de Cristo por meio desse gracioso livro que separou o seu povo, que nos mostra que Deus separou o seu povo do Egito para ser uma nação santa, e que aquelas festas, essas festas solenes de alegria, é para lembrar como Deus tem feito grandes coisas. Então, o que nós podemos aprender desse texto em Levítico? Em primeiro lugar, vamos abrir em 1 Tessalonicenses 4,14, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, 4,14. A igreja pode ler, por gentileza. Calma, vamos lá, vamos encontrar 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo explicando sobre a situação daqueles mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Ele diz o seguinte, todos juntos: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esperança segura para todos aqueles que morrem em Cristo. Você vive como quem crê na colheita final? Ou você não pensa na colheita final? Confiando que Deus haverá de cuidar de cada um dos seus? Porque Cristo é a esperança segura de que nós haveremos de ressuscitar com Ele no último dia. Podemos enfrentar o luto, porque a saudade fica, mas nós enfrentamos o crente em Cristo com esperança, porque todo aquele que está em Cristo haverá de ressurgir no último dia. Tenha a esperança segura de que o dia da colheita virá e nós haveremos de reinar com o nosso Salvador. Em segundo lugar, a certeza da vida eterna não depende de sentimentos, mas é de um fato histórico. Aconteceu. Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele subiu aos céus. Semana passada nós falamos sobre a razão da esperança. Cristo é a razão da nossa esperança. Precisamos lembrar disso, viver dessa maneira, lembrando como a certeza da vida eterna depende da ressurreição do nosso Senhor. Às vezes nós falamos da morte e ressurreição de Cristo como algo distante, não como algo que aconteceu. E nós precisamos lembrar, não, isso aconteceu. Certa vez, o Senhor Jesus estava dentro de um túmulo. Quando os discípulos chegaram lá, a pedra estava aberta e ele não estava mais lá dentro. Isso aconteceu. E às vezes a gente fala como se fosse só uma história de ficção. E não falamos com toda a certeza, a plenos pulmões. Precisamos ter essa certeza e falar com essa certeza. Cristo é a razão da nossa esperança, as primícias. Em terceiro lugar, você já viu vida onde ninguém esperava? Voltando lá para o nosso início, a nossa introdução, Cristo ressuscitado é como aquele primeiro broto em Marte. Quando o astronauta montou toda a sua estrutura e ali ele viu o primeiro broto nascendo, ele, opa, vou sobreviver. Cristo é o primeiro broto, é a primícia. É Ele e nele que nós devemos
confiar, porque o túmulo não tem a última palavra. Não tema a morte, porque Cristo ressuscitado é o primeiro broto. E se Cristo é as primícias, nós somos a colheita. E querida igreja, a nossa ressurreição não é uma possibilidade. Será que você vai ressuscitar? Você está verdadeiramente em Cristo? Não é uma possibilidade, é uma certeza, porque aconteceu, porque Ele cumpriu. Nós precisamos entender e viver dessa maneira. Por isso devemos viver com alegria, com coragem, com santidade, sabendo que a história não termina no túmulo. Ó morte, onde está a sua vitória? Não tem. Nossos filhos precisam aprender dessa maneira e vão aprender com aquilo que nós vivemos. E se nós não pensamos nas coisas do alto, nós dificilmente haveremos de ensinar as coisas do alto. Por isso, consagre a sua vida ao Senhor. E antes de colher os frutos da nova vida, consagre as primícias do teu coração a Deus, seu tempo, sua juventude, seus dons, seus talentos. Entregue ao Senhor. Senhor, o que eu tenho é isso. Eis-me aqui, meu bom pastor. Porque se Cristo é as primícias, nós somos a colheita. E a Ele, pois, a glória eternamente. Amém.